Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Muito boa noite a todos. Muito boa noite ao nosso irmão Carlos Nascimento e ao nosso irmão Alain, né, também, que conduz o programa tecnicamente. Estamos aqui para o nosso encontro para a iniciação. Sempre lembrando, toda vez eu falo que o nosso encontro é caminho para a iniciação, justamente dando informações para que aqueles que queiram seguir o caminho, sigam o caminho da iniciação. Então, o que é necessário seguir o caminho da iniciação? É necessário se afiliar a uma escola que siga rigidamente a sabedoria iniciática das idades. Isso é fundamental. Isso aí, ensinamento do nosso professor Henrique José de Souza. E existem várias escolas que podem ser encontradas para essa finalidade, mas no nosso caso, como nós estamos afiliados há muitos anos à Sociedade Brasileira de Biose, conhecemos todo o processo, né? Indicamos, então, a Sociedade Brasileira de Biose para aqueles que queiram entrar no caminho da iniciação. É só entrar pela internet, né? Fazer os contatos. Agora estamos passando uma fase de sempre reuniões online, né? As reuniões presenciais estão suspensas até que se supere a situação que nós estamos passando mundialmente, né? Então, aqueles que quiserem ingressar na Sociedade Brasileira de Eubiose e fazer seus cursos de iniciação, é só ter os meios da internet, né? Entrar nos sites, etc., né? É só procurar e vai encontrar, né? Tudo bem? Então, isso aí, evidentemente, é claro que no caminho da iniciação é feito sempre, seguimos sempre a tríplice iniciação eubiótica, ensinada pelo nosso professor Henrique José de Souza, nosso mestre, né? Que é o templo, a escola e o teatro. Né? O templo com as ritualísticas, todo o processo templário, a escola com o conhecimento teórico e o teatro com a expressão física dos conhecimentos adquiridos teoricamente no mundo objetivo. Né? Então, isso aí. Isso é muito importante. Eu quero, aproveitando, como sempre falo, eu quero lembrar novamente aqui do meu livro que eu lancei em janeiro deste ano, Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? Pode ser adquirido através da Lura Editorial ou através da Amazon. São 600, quase 600 páginas, 600 páginas, um livro bastante denso, né? Mas tem muitas informações a respeito do caminho para a iniciação e do caminho da iniciação também. Então, eu quero convidar a todos. Lembrando sempre também que todas essas lives, eu sempre falo isso, todas as lives produzidas aqui aos sábados vão para o YouTube, né? Então fica gravado, a pessoa pode assistir. No YouTube, pode acessar também o canal 3005, né? Ou através do Facebook, né? Então tem o Facebook, canal 3005, ou YouTube direto, né? Tem as lives, não só essas lives aqui do Caminho para a Iniciação, mas também de outras lives produzidas pelo canal 3005. Tem uma quantidade enorme, né? Além disso, também eu tenho um canal, né, chamado Filosofia Transcendental Cósmica, que além de todas essas lives que nós fazemos, das palestras, dessas lives que nós temos no Caminho para a Iniciação aos sábados, eu tenho outras palestras também que servem também como informações do Caminho para a Iniciação. É só ir no YouTube e acessar, o mais fácil a fazer. É só escrever Walter Teixeira de Andrade e vai aparecer meu canal. Filosofia Transcendental Cósmica, então é só assistir o material que lá está. Muito bem? Nós estamos desenvolvendo aqui, atualmente, nesse processo de Caminho para a Iniciação, o estudo sobre tradição e revelação. Então, estamos seguindo, passo a passo, dando as informações, né, a esse respeito, né? Então, temos aqui a sabedoria iniciática das idades, né? Interpretação do conhecimento transcendental. Isso. Interpretação do transcendental. Segundo o dicionário Aurélio, conhecimento significa o ato ou efeito de conhecer. Ideia, significa ideia também, né?
noção, informação, notícia, ciência prática da vida, experiência, discernimento, critério, apreciação e, fundamentalmente, consciência de si mesmo. Podemos observar dois tipos de conhecimento. O conhecimento concreto, baseado em fatos experimentais, onde a mente discursiva tem seu papel preponderante, e o conhecimento abstrato, ou metafísico, o qual nos ocupamos nessa aula. Esses dois conhecimentos que nós estamos falando, mental, de dois mentais, né? O mental concreto e o mental inferior, né? E o superior metafísico, é justamente devido à estrutura setenária do homem, né? Do ser humano. Né? Nós temos um mental inferior, concreto, e um mental inferior, superior, digo, abstrato, que está incluído na tríade superior. Nós somos constituídos por um quaternário inferior, a nossa personalidade, e uma tríade superior. Então, o conhecimento ele pode caminhar por esses dois sentidos, pelo mental concreto ou pelo mental superior, dependendo, então, do estado de consciência de quem está fazendo o estudo. Né? Todo conhecimento que foi transmitido pelos grandes iniciados, no decorrer dos tempos, foi sendo deformado devido às interpretações errôneas, parciais ou totais do mesmo. Isso sempre acontece. O mestre vem, dá seu conhecimento e é uma questão humana, né? Quando ele vai embora, né, retorna às regiões universais superiores de onde ele veio, isso fica em mãos humanas e, geralmente, os seres humanos acabam deturpando esses conhecimentos. Né? Mesmo com a presença de grandes mestres, existem os discípulos mais preparados, os quais entendem melhor os assuntos ministrados. Mas existem os discípulos que apresentam dificuldades para o entendimento dos mesmos. Então, isso aí dá uma diferença muito grande, né? Aqueles discípulos que entendem o mestre perfeitamente e aqueles que não entendem. E, geralmente, aqueles que não entendem são aqueles que acabam deturpando a verdade ensinada pelo mestre. Isso depende, muitas vezes, do nível cultural, pois há aqueles que não entendem, mas sentem no seu interior a verdade do que está sendo dito. É isso? E os que têm conhecimento formal podem entender, mas não sentir essa verdade. Isso é muito importante, essa visão. Né? Então, ou de maneira geral, uns podem ter muita cultura, muito conhecimento acadêmico e não entender as verdades superiores. E outros não ter o conhecimento acadêmico, não ter a cultura, pode ser até analfabetos, sem defender o analfabetismo, que é uma coisa horrível. Né? As pessoas têm que se alfabetizar. Mas a pessoa pode ser analfabeta e entender perfeitamente as verdades universais. Porque aí há uma distinção entre o conhecimento e a sabedoria. Né? O conhecimento são fatos que vêm de fora para dentro. São as informações. E a sabedoria não, que vem de dentro para fora. Vem de dentro do indivíduo. Né? Então, isso é muito importante. O ideal, conforme o professor Henrique José de Souza nos afirma, o ideal é sentir e entender. E no dizer do professor Henrique José de Souza, o homem deve sentir com a mente e pensar com o coração. No entanto, sabemos que no final de ciclo, onde se processam grandes transformações, é muito difícil atingir esse equilíbrio. Nós devemos dizer, quando o nosso mestre fala sentir com a mente e pensar com o coração, significa justamente o equilíbrio da alma. É isso? O que é a alma humana? A alma humana é justamente aquilo que nós vemos no quaternário. O quaternário nós temos, o quaternário inferior do ser humano, nós temos o corpo físico, o corpo vital, embaixo, depois em cima nós temos o corpo astral e o corpo mental inferior. Esse astral e o mental inferior, mental concreto, é justamente a alma humana. A psicologia chama do psicomental. É o psicomental. Então, é claro que a evolução do ser humano na face da Terra se dá quando ocorre o equilíbrio entre a mente e a emoção. É isso? Quando há um equilíbrio entre o emocional e o mental, então a alma entra em equilíbrio. O que significa isso? Quando a alma entra em equilíbrio, o acesso à tríade superior está franqueado plenamente. Não é verdade? Porque se a pessoa tiver a alma em desequilíbrio, se ela for muito mental ou muito emocional, ela está com a porta fechada. Ela vai ver tudo pela parte mental ou tudo pela parte emocional.
Então, ela não consegue atingir o discernimento característico da tríade superior. É por isso que o nosso mestre diz que deve sentir com a mente e pensar com o coração. O que significa isso? O equilíbrio, né? Justamente o equilíbrio entre mente e emoção. Pensar com a mente, sentir com a mente e pensar com o coração. O equilíbrio da alma no sentido de transpor os limites e entrar nessa portal imenso que é justamente a conquista da tríade superior. Né? Os grandes instrutores da humanidade, desde o início da Gupta Vidya, ou ciência das idades, né? Ciência das idades, ou no Oriente chamado Gupta Vidya, na Índia, né? Os grandes instrutores da humanidade instruíram diretamente o povo de então. Isto é, o conhecimento era desvelado, sem véu. Eles instruíam diretamente. Com o decorrer do tempo e com a decadência da humanidade, houve a necessidade de se velar o conhecimento. É isso? E, entre outros significados, conservar-se aceso, estar alerta, vigiar, estar de vigia, de guarda ou de sentinela, zelar, para que o meio não ficasse devidamente resguardado dos seres caídos. Então, é justamente que, para evitar que esses conhecimentos sejam degenerados, então os grandes mestres explicam através de símbolos. Eles passam a usar uma linguagem simbólica. Isso para proteger o conhecimento, para ele não ser vulgarizado. Né? Uma das formas utilizada para zelar o conhecimento transcendental foi a sua transformação para uma linguagem simbólica, conjunto de símbolos de uma religião, uma época, um povo. Ciência que procura explicar os símbolos, de acordo com o dicionário Aurélio. De tal forma que somente com a chave, peça importante para descortinar, abrir, esclarecer da simbologia, pode-se obter informação adequada da ciência universal. Então, quando o mestre encobre o conhecimento com uma linguagem simbólica, significa que ele vela, ele põe um véu nesse conhecimento. A pessoa não preparada, ela olha para esse conhecimento, tentando entender, mas ela não entende, porque ela não tem mecanismo para isso. Então, ela vê apenas o véu, o maiávico, a maia. Né? É por isso que, para entender as coisas profundas, é necessário desvelar. Quando a gente lê uma revelação, a gente não lê somente a revelação em si. A gente faz o desvelamento, a gente desvela, tira véus. Esse tirar véus é justamente um trabalho interno de autoconhecimento. A gente transforma a nossa intimidade para poder entender o que significa por trás do conhecimento. Aliás, isso está ligado com a própria palavra inteligência, né? Inteligência vem do latim, né? Interlegere. O que é inteligência? Interlegere, ou seja, é ler por dentro. Ou, como o povo fala, ler nas entrelinhas. É isso? Então, existe a revelação. Se a pessoa tentar entender a revelação do jeito que está escrita, simplesmente, ela não vai entender nada. Ela precisa entender aquilo que está por trás daquilo que está escrito. Então, ela vai desvelar e tirar as suas próprias conclusões. Né? Então, uma das formas, então, foi a transformação da linguagem simbólica, como nós falamos. Né? A necessidade que levou a lei divina a salvaguardar o conhecimento transcendental, como já frisamos anteriormente, foi a má utilização desse conhecimento mesmo na Lemúria, o continente que desenvolveu a raça lemuriana. Ou seja, ocorreu a má ou excessiva utilização do animismo, o mediunismo, ou seja, a parte anímica, a parte emocional, que ainda hoje temos em grande prática, apesar de muitas vezes serem pessoas bem intencionadas, que desconhecem os tipos elementares existentes em número de 14 grupos no astral. A maioria enganando seus médiuns e aqueles que os procuram na intenção de resolver os seus problemas de maneira fácil, pois ignoram a lei do karma. Quando a gente fala mediunismo, mediunidade, né? Tanto que, veja bem, existe a mediunidade é uma característica do ser humano. Agora, o mediunismo é uma prática, é sempre assim, o ismo, né?
o mediunismo é uma prática não adequada para o ser humano. Por quê? Porque, aliás, na própria linha do espiritismo, isso é explicado também, né? A própria HPB também se mostrava contra o exercício, vamos dizer assim, incontrolado da mediunidade, né? Porque o homem tem consciências, estados de consciência superior e estados de consciência inferior. E, geralmente, quando a pessoa utiliza a mediunidade, por vezes até de maneira de brincadeira, né? Atualmente, não sei, eu não tenho visto muito, mas antigamente via-se muita gente que usava a mediunidade com um passatempo, de uma maneira não filosófica. Né? Isso é um perigo. Um perigo porque existem seres no astral e no vital, é isso? Que podem, evidentemente, aproximar-se dessas pessoas que estão no mediunismo e fazer uma conexão com as pessoas que o Espiritismo chama de ficam obsediadas. É isso? O caso de obsessão. Não é problema do obsessor, é o problema da pessoa, que ela oferece o acesso para esses obsessores. E esses obsessores nem sempre são seres humanos, podem ser até camarupas, seres que não são humanos. Não são humanos. Eles agem como seres humanos. Parece que são seres humanos, mas, na verdade, camarupa não é um ser humano. Então, isso aí precisa muita atenção nesse sentido, né? Aliás, atualmente, o espiritismo num todo, no Brasil, toma muito cuidado com isso. Né? As pessoas que, para entrar nesse campo, se estudar, fazer estágios e elevar seu padrão vibratório, etc., né? Para evitar justamente essas práticas não adequadas. Né? Então, em virtude disso e de outros fatores, né? Esse continente, né? Lemuriano foi destruído pelo fogo. Né? Essas práticas de mediunismo, né, de relação com o mundo astral, etc., provocou realmente distúrbios no desenvolvimento desse povo lemuriano. Né? E esse povo foi destruído. Na Atlântida, agora dando um passo para frente, a Lemúria é a terceira raça-mãe, a Atlântida é a quarta raça-mãe. Na Atlântida, os sacerdotes, que inicialmente eram clarividentes, curavam pela taumaturgia, que é a magia do seu povo, curava o povo pela taumaturgia. Com a sua decadência, passaram a utilizar os seus poderes de maneira inadequada, além de outras experiências catastróficas que levaram o país à destruição. Daí em diante, as forças contrárias passaram a funcionar com maior intensidade, utilizando-se de pessoas que, pelo seu desejo de poder, passaram a ser veículos do seu domínio. Então, na Atlântida também aconteceu a mesma coisa. Veja bem, na Lemúria, o processo todo era astral, astral, mas deviam ter eles já tinham o mental em desenvolvimento. Como nós vimos, pela queda dos anjos, Lúcifer e seus anjos, foi dado aos lemurianos a possibilidade de exercer o domínio da tríade superior, do mental superior. Mas era muito forte essa questão astral, né? Então eles eram dominados. Mas eles exageraram na prática dessas ações astrais, né, emocionais, e houve a sua destruição. E na Atlântida também. A Atlântida já é um passo adiante. A Atlântida desenvolveu o mental concreto. Mental concreto. Mas, infelizmente, grande parte da civilização atlântica, de seres não esclarecidos, né, continuaram usando as práticas lemurianas na sua vida normal. Né? Então, quer dizer, negaram a existência do desenvolvimento do mental concreto, né, que foi a tônica da Atlântida, e continuar a usar o astral. Então, isso realmente provocou uma destruição. Um exemplo que eu já dei, prático dessa questão, é a questão da mumificação. A mumificação é uma prática astral, é isso? É uma prática degenerada, é isso? Exercida na Atlântida e que foi desenvolvida no Egito. Então, isso não deve ser feito. Então, a gente vê que nós não encontramos múmias, olha só o que eu estou falando, nós não encontramos seres de elevada hierarquia mumificados. Não encontramos. Nós encontramos a múmia de Hermes Trismegisto? Não. Encontramos a múmia de Akhenaton? Não. Akhenaton 4, menor? Não. E assim por diante. Os grandes mestres não foram mumificados, porque eles mesmos disseram que não queriam ser e explicaram por quê.
Aqueles todos que foram mumificados eram seres de hierarquia inferior, Tutancâmon e outros tantos, né? Foram mumificados porque eles acreditavam que eles podiam voltar à vida fisicamente e recomeçar tudo novamente. Quer dizer, isso aí realmente é uma ignorância espiritual total, né? Então, isso é um processo degenerado que invadiu o Egito, né? Mumificação, e permaneceu durante séculos. Né? Seres sem caráter passaram a utilizar os símbolos em benefício próprio ou de um grupo, procurando manter o povo na ignorância, no caso da Atlântida. Né? Muitos que haviam aprendido a decifrar os símbolos, conhecedores das chaves que desnudavam o conhecimento, transmitiam os mesmos de maneira deformada. Além daqueles que conseguiram entender as verdades simbólicas, interpretavam de maneira errada. Hoje temos mesas de jogos, do baralho, que encerram o simbolismo real. Mas, por ignorância, o homem mal percebe o risco que passa a dizer, daí o dizer do povo, jogo não traz felicidade. Então, não menos perniciosa é a criação de movimentos religiosos com fins lucrativos por pessoas sem escrúpulos, enganando, solapando, subjugando e desviando os homens do seu caminho, da sua real felicidade. Isso tudo que nós estamos falando aqui, justamente dá sustentação àquilo que já falamos no início do encontro, né? Que a pessoa, para seguir o caminho da iniciação, deve procurar uma escola que siga rigidamente a linha do conhecimento iniciático das idades. Então, a tradição, deve seguir a tradição com perfeição, porque, infelizmente, existem grupos, instituições e agrupamentos que seguem justamente uma tradição degenerada. Então, a pessoa precisa tomar muito cuidado quando entra numa escola para seguir o caminho da iniciação, verificar se essa escola realmente tem a base do conhecimento iniciado das idades, né, rígida, e que segue rigidamente os fundamentos da ciência iniciática das idades. Agora, a pessoa pode dizer, mas como é que eu vou saber disso? Não adianta uma pessoa falar que ela é boa, que ela é má. Não, a pessoa tem que ter as suas próprias conclusões. É isso? Cada pessoa deve analisar. Se ela estiver preparada para assumir uma responsabilidade de uma escola de iniciação, ela vai entender justamente o significado real desse caso. Eu só dou um exemplo para simplificar, tornar bem simples uma afirmação do nosso Senhor, do grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou: conhecereis a árvore por seus frutos. Então, no momento que a pessoa entrar com uma escola de iniciação, que se diz iniciática, deve ver os frutos que ela está produzindo. Analise os frutos. É isso? Se ela está produzindo frutos não adequados, não condizentes com a ciência iniciática, sai fora. Agora, se ela estiver produzindo ações, frutos específicos que se adequam a uma verdadeira escola de iniciação, então está no caminho certo. Então, é muito claro o método que a pessoa deve usar para encontrar uma verdadeira escola de iniciação, nos moldes tradicionais. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer algum comentário, se quiser, não sei se ele... Não, o professor Walter, as pessoas têm muita dúvida em relação ao entendimento de tudo isso, né? E é difícil realmente entender, porque todo esse conhecimento hoje ele está velado, né? Mas evidentemente é porque em épocas passadas houve um mau uso ou não souberam utilizar esse conhecimento. Então, a lei, ela sabe o que faz, né? Então, cabe a nós decifrar todo esse conhecimento no desenvolvimento da mente em equilíbrio com a emoção, né? Sentir, compreender, transformar o conhecimento em compreensão para transformar em sabedoria, e essa sabedoria que vai expandir o nosso estado de consciência. Porque a sabedoria ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Não adianta eu ser um sábio e praticar o mal. A gente tem que entender que o sentido da vida é o amor e a fraternidade. Só a quem tem sabedoria e sabe praticar o amor e a fraternidade vai fazer bom uso de tudo isso. Não é isso, professor? É por isso que numa escola, numa verdadeira escola de iniciação que segue rigidamente os fundamentos da ciência inicial das idades,
a pessoa tem que prestar juramentos específicos, né? Diante da sua própria consciência, de não utilizar aqueles conhecimentos em malefício da humanidade. Todo conhecimento adquirido deve ser usado para o bem da humanidade. É isso. É por isso que eu falo, né? O que eu falo, não, isso é parte do conhecimento, né? Do conhecereis a árvore por seus frutos. É só ver uma escola e ver os frutos que ela produz. Escola ou uma religião, que seja, é uma religião. Se as pessoas que estiveram nessa escola ou na religião estiverem trabalhando em seu proveito próprio, está fora. É isso? Se elas estiverem ali para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, para manipular a mente das pessoas, isso a gente percebe logo. E existe uma quantidade enorme, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de grupos que tentam manipular a cabeça das pessoas e conseguem manipular em troca de dinheiro, em troca de prestígio, em troca de poder social, etc. Isso está cheio. Isso é o que nós estamos falando. Nós estamos falando. Então, são pessoas que estão na contramão da evolução. Né? Na verdade, as pessoas que fazem isso, elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Aqueles que seguem a iniciação também não estão sozinhos. Vamos diferenciar? Aqueles que estão no caminho da iniciação, eles estão suportados, estão atendidos, estão vigiados, né, e cobertos pela proteção dos mestres. E aqueles que estão no sentido involutivo, eles estão junto de outros seres, mas involutivos. Seres das sombras, que fazem o processo involutivo. Então, são veículos das sombras. Então, na verdade, no mundo nós temos veículo da luz e veículo das sombras. A pessoa precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa torna-se um veículo das sombras e não tem consciência disso. Ela pensa que está certo. A pessoa não tem consciência disso. E torna-se um veículo das sombras até de maneira ingênua. Não é isso? Isso não, a pessoa deve estar alerta. Por isso que o caminho da iniciação, nosso mestre afirma, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, afirma uma coisa que é conhecida no mundo iniciado. Iniciação significa o início da ação. Início da ação para a utilização do quê? Do livre-arbítrio, do conhecimento interno, da capacidade de fazer análise, pesquisa, meditação e assim por diante. Para o quê? Conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, afirma, para tirar as suas próprias conclusões. Perfeito? E, evidentemente, claro que quando a pessoa trilha por esse caminho para tirar essas próprias conclusões, há uma grande chance, uma enorme possibilidade dela atingir um conhecimento perfeito. Agora, se ela não segue esse caminho e segue a cabeça dos outros, não utiliza o seu livre-arbítrio, a chance de encontrar o caminho errado é enorme. Então, ela torna isso aqui um veículo das forças das sombras. Né? Isso é muito importante. Isso no mundo hoje é muito característico, né? Esse choque entre o mundo das sombras e o mundo da luz. Isso. As forças das sombras e o mundo e as forças da luz. É muito característico do nosso mundo. Né? O lema, então, nós podemos dizer caráter e cultura. O caráter relacionado ao comportamento e à moral. A cultura ligada ao conhecimento. Pronto, aqui nós já vemos uma diferenciação muito grande. Existe uma linha de conhecimento dentro da eubiose que utiliza essa dupla definição, caráter e cultura. Então, o caráter relacionado ao comportamento, a cultura ligada ao conhecimento. Então, vamos diferenciar. O conhecimento, o que é conhecimento? Pode ser um conhecimento superior. Pode ser um conhecimento superior também. Mas pode ser também um conhecimento puramente acadêmico. Ele vem de fora, a pessoa torna-se erudito, sabe um monte de coisa, lê um monte de livros, mas não tem a capacidade de discernimento. Ela fica girando dentro do mesmo plano e não consegue tirar suas próprias conclusões. Né? Então, aí, ela deve desenvolver o autoconhecimento. Não é isso? Falamos do conhecimento. Existe o conhecimento que vem de fora para dentro, né? Que são as informações, mas existe o conhecimento que vem de dentro para fora, aí é sabedoria. Então, o autoconhecimento é aquele processo desenvolvido pela iniciação. E o caráter relacionado ao comportamento. Então, aí uma distinção. O comportamento é determinado pela educação. É diferente, né?
Então, no nosso mundo atual, nós podemos dizer a educação. Quem dá a educação e quem dá o conhecimento? Eu estou falando não conhecimento tradicional, estou dizendo o conhecimento acadêmico. Quem dá o conhecimento acadêmico? A escola comum. As escolas, as universidades, todo esse aparato que nós temos de científico, etc., dá o conhecimento acadêmico para a pessoa. Agora, quem dá o comportamento vai dar a educação. E quem dá a educação? O lar, em casa. Educação é dada pelo pai, pela mãe, pelos avós. Pelos avós, avô e avó. Família. Então, a educação é uma característica da família. Ou seja, Estado não dá educação. E, geralmente, quando tenta dar, eles dão educação errada, finalizando seus próprios interesses, suas próprias conveniências, etc. Isso a história está cheia. Não é, isso aí, pode estudar a história milhares de anos, a gente vê isso, né? Crianças sendo instruídas, sendo educadas pelo Estado para satisfazerem para satisfazer o desejo de dominadores, de déspotas, de imperadores, etc, etc. Então, isso aí é muito importante. De nada vale o indivíduo com cultura e sem caráter. Não adianta. Zero. O sujeito pode ter uma cultura enorme, um poliglota, pode ser um acadêmico, pode ser muito versátil em muitas línguas, em muitas ciências, etc. Mas se ele não tiver caráter, realmente isso é zero, não vale absolutamente nada. Pode ser jogado no lixo. Essa cultura pode ser jogada no lixo, não tem importância nenhuma. O caráter, não. O caráter é muito importante. É isso, é muito importante. Tanto que o inverso não é verdadeiro. A pessoa pode não ter cultura, pode ter diploma nenhum, pode ser um analfabeto, não é isso? Mas se ela tiver um caráter, tiver sido bem educada nos princípios morais, educacionais, espirituais, ela tem um valor muito maior do que um acadêmico que tem doutorado em várias universidades e não tem caráter. Na verdade, isso é muito importante, essa definição. A orientação adequada das emoções leva o homem a realizar belas obras, pois mesmo aqueles que detêm poderes podem perder pela vaidade. Isso aí é muito importante. A vaidade realmente, o poder determina uma queda do indivíduo brutal se ele não souber organizar essa questão, né? Vários exemplos podem ser citados na história, né? De seres que tinham uma missão superior, é isso? De hierarquia cósmica, e se perderam pela vaidade. Não sou eu que falo, quem fala é o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Que perdeu realmente a sua condição de instrutor da humanidade, de orientador da humanidade, e tornou-se um déspota e não seguiu as orientações do superior, foi Napoleão Bonaparte. É isso? O professor até denomina o Napoleão Bonaparte um traidor iniciático. Ele veio com toda a potencialidade, toda a instrumentação para fazer um trabalho extraordinário na humanidade, mas se perdeu. Se perdeu por quê? Pela vaidade, pelo egoísmo, pelo seu quaternário. Ele começou a imaginar, eu faço as coisas, eu que faço as coisas, eu que tenho o poder, eu que determino as coisas, é o eu. Né? Então, se perdeu. Perdeu o bonde, como se fala na gíria, perdeu o bonde. Né? Então, isso aí é muito importante. Certa vez, Gautama, o Buda, Siddhartha Gautama, censurando alguns dos seus aratas, dos seus discípulos, que procuravam maravilhar o auditório a que se dirigiu, produzindo fenômenos transcendentais, disse, quando eu vos instruo, olha que Buda falou para os seus discípulos, quando eu vos instruo, ó mendigos, ou seja, inconscientes, não é para que mostreis aos olhos dos brahmanes e dos pais de família as vossas virtudes. Digo-vos antes que deveis mostrar vossos defeitos e encobrir as virtudes de que vos adornastes com a meditação, o reto pensar e o esforço realizado em prol de vossos irmãos. Então, isso é muito importante, esse ensinamento de Buda, né? Então, é uma verdade iniciática, né? É muito mais valioso, ou totalmente valioso, aquele que procura corrigir seus próprios defeitos, e não ficar corrigindo o defeito dos outros. Normalmente,
na humanidade, o ser humano vê defeito nos outros, mas não vê defeito em si mesmo. Então ele diz que o outro está errado, precisa se corrigir, mas ele mesmo não se corrige. Ele mesmo não se corrige. Aliás, isso aqui faz parte da doutrina não, do conhecimento da psicologia, né? Jungiana, né? Jung fala isso. O grande Carl Gustav Jung, ele fala isso, né? Que normalmente ele fala das projeções. O ser humano projeta no próximo aquilo que ele tem de mais nítido, mais evidente em si mesmo. Então, a pessoa projeta no outro as suas próprias deficiências, os seus próprios erros, as suas próprias dúvidas. Então, no caminho da iniciação, justamente como disse Buda, o importante é corrigir suas próprias deficiências e fazer a sua própria evolução. Isso tem um sentido iniciático importantíssimo. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser adicionar alguns conhecimentos, esteja à vontade. Não, isso é verdade, né? Conheça-te a ti mesmo, né, professor? Porque, como o senhor disse sobre o caráter, eu tenho que ter caráter não por medo da punição, né? Ser honesto não por medo de uma punição, mas ser honesto por respeito ao outro, né? Percebe que é diferente, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre na mente a questão do altruísmo, né? O que não Exatamente. faz bem para mim não faz bem para o outro. Então, ter esse conceito mais amplo, né? De vida, de caráter, de procedimento. Parece que isso abre caminho para o conhecimento e para o bem viver, né? Exatamente. Tanto que existem máximas populares que são totalmente erradas. Tem uma máxima que eu conheço, existem muitas, centenas, a gente pode escolher. Máxima, que o povo diz normalmente são erradas. Por exemplo, uma coisa que não tem sentido. Cada homem tem seu preço. É uma mentira. Mentira. Não é verdade? Então, o que se diz essa máxima? Que se tentarem comprar ele por 1 centavo, ele não se vende. Mas se tentarem vender por 100 milhões, ele se vende. Cada homem tem seu preço? Não, é mentira. Porque aquele que é honesto, ele é honesto com 1 centavo ou com 1 milhão. Ou 1 bilhão, 1 trilhão. Ele é honesto sempre, seja com 1 centavo ou com 1 trilhão. Aliás, quem for desonesto com 1 centavo, imagine com 1 trilhão. Se a pessoa não consegue manter a honestidade com 1 centavo e rouba 1 centavo do próximo, ou engana por 1 centavo, imagine se fosse 1 trilhão. Então, não é cada um ter seu preço. Isso não é a quantidade do dinheiro, é o caráter do indivíduo. O sujeito incorruptível, ele é incorruptível por 1 centavo ou por 1 trilhão. Essa é a verdade. Então é uma máxima que realmente é errada. O povo repete isso, mas é iniciaticamente um erro repetir isso como uma verdade. Isso não tem sentido, né? E tem outras. Nós vamos analisar outras expressões que o povo diz que são totalmente erradas, né? Por exemplo, uma outra coisa totalmente errada. Eu já vou falar, já estamos no caminho da iniciação. Por exemplo, tempo é dinheiro. Dizem que quem inventou isso foi o Henry Ford. Dizem que quem inventou isso foi Henry Ford. Não sei. Tempo é dinheiro. É uma mentira. Mentira. Tempo é dinheiro? Não é tempo nem dinheiro. Olha, matematicamente isso é errado. Eu estou dizendo, não é só filosoficamente. Matematicamente é errado. Porque se eu fizer tempo igual a dinheiro, eu ponho T igual a D. Não é isso? Matematicamente, é isso? Eu ponho T igual a D. Agora, eu sei em matemática que, veja, A igual a B e B é igual a A. Isso é indiscutível. Matemática não é assim? A é igual a B e B é igual a A. É recíproco. Uma equação matemática tem essa reciprocidade. Agora, tempo igual a dinheiro. Tempo é igual a dinheiro. Errado. Por quê? O dinheiro é igual a tempo? Não é. Não é. Porque o indivíduo ele pode ganhar dinheiro, ele pode utilizar seu tempo todo. Não tem gente assim? Ele pega seu tempo todo e usa para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. E não estuda, não evolui espiritualmente. Depois de alguns anos, ele vai ficar bilionário. Bilionário, né? Daí ele diz assim, puxa vida, eu devia ter estudado, eu devia ter evoluído, né? Agora, eu digo,
ele pode comprar esse tempo com o dinheiro dele? Não. Não. Então, matematicamente errado. Tempo não é igual a dinheiro, porque ele pode ganhar muito dinheiro através do tempo utilizado para ganhar dinheiro. Mas depois de anos e anos, ele não pode recuperar aquele tempo. Esse dinheiro não pode comprar o tempo. Então, a matemática é errada. Então, é por isso que, dentro de um processo iniciático, a pessoa deve equacionar a sua vida. Não estou dizendo que ganhar dinheiro é errado. Não. A pessoa tem que ter uma boa alimentação, uma boa casa, né? Guardar dinheiro, fazer poupança. Isso é muito bom para a pessoa. É isso? Isso, se puder montar uma firma que monte e vai gerar empregos, etc. Isso faz parte da economia, isso é muito bom. Né? Mas a pessoa tem que saber equilibrar isso, o tempo e a parte econômica. Né? Ou seja, nós temos, aliás, é por isso que diz, né? Nós temos 24 horas. Né? Atualmente é 8 horas para dormir, é isso? 8 horas para trabalhar e 8 horas para resolver os nossos problemas. Ou satisfazer as nossas questões pessoais, né? Diversão, estudo, etc. Então, 3 vezes 8 e 24. Não é isso? 3 vezes 8 e 24. Aliás, existe agora uma tese bastante, muito interessante, iniciática, né? Que recentemente eu estava lendo, né? Que entendidos dizem que, na verdade, essa divisão entre 8 horas estanques, 8, 8, 8, ela não coincide com a própria natureza do ser humano. Da própria natureza do ser humano. Então, eles dizem o seguinte, interessante essa verificação iniciática, que dizia assim, a pessoa tem que dormir 8 horas por dia, direto. É isso, é assim que dizem os fisiologistas, os médicos, etc. É uma questão. Mas isso é uma coisa moderna do homem. Não faz parte da natureza do homem. Então, eles dizem que, na verdade, o sono natural do homem é intermitente. Ele dorme meia hora, depois 15, depois mais meia hora, mais uma hora. Ele vai intercalando momentos de vigília e momentos de trabalho. E esses estudiosos dizem que isso é muito mais vantajoso para o ser humano dormir intermitentemente, porque faz parte da natureza humana. Porque os antigos, né? Por exemplo, os homens que viviam nas cavernas, eles não dormiam 8 horas por dia. Dormiam porque não podiam dormir. Eles tinham que dormir um pouquinho e depois acordar, ver se não tinha um animal perseguindo. Né? Às vezes escutavam um animal, vamos caçar o animal, saíam para caçar, depois dormiam meia hora, depois mais 15 minutos, etc, etc. E também nós vemos que, podemos perceber, isso é interessante esse estudo, viu? Os bebês não dormem 8 horas direto, eles vão dormir intercaladamente. É na natureza do bebê, né? Quem tem filho sabe disso. Ele dorme 15 minutos, depois meia hora, e durante a madrugada acorda, chora, e os pais têm que acordar e atender a criança, porque o bebê dorme intermitentemente, porque é da natureza dele. E os animais também. O cachorro, o gato, eles não dormem 8 horas, não, eles dormem aos pouquinhos, 15 minutos, 20 minutos, acordam, levantam, depois deita novamente, acorda, e vai, que faz parte da natureza mesmo. Agora, a gente pergunta, por quê? Isso é uma interessante na história da humanidade. Por que o homem começou a dormir 8 horas? Por causa da Revolução Industrial. É isso? Revolução Industrial. Porque é necessário. É necessário o homem, hoje, o ser humano, tem que dormir 8 horas para sair e trabalhar 8 horas. Ele tem que sair de casa, então dorme em casa 8 horas, é depois sai, vai trabalhar 8 horas, depois volta e vai usar as 8 horas para diversão ou para resolver seus problemas particulares, né? Ou intercaladamente. É isso? Mas é da Revolução Industrial que transformou esse costume do ser humano. Então, a gente vê que esta questão do ser humano é muito importante, o entendimento desses processos todos biológicos, isso faz parte da iniciação. Faz parte da iniciação. Né? Então, essa questão da cesta que muitos países utilizam não é errado, não, né? Tirar uma cesta depois do almoço e tal. Então, o meu médico diz que faz muito bem isso, tirar uma cesta, descansar, né? Então, isso é muito bom. Então, isso aqui. Então, essa questão que nós contamos do Buda, né? Que ele falou que nós devemos primeiro pensar nos nossos próprios defeitos, é uma censura direta e uma lição de humildade, caráter e cultura. Não queria, como todo iluminado, o Buda, que se propalasse a doutrina da salvação por meio de artifícios, que antes trazem o fanatismo, ao invés do verdadeiro esclarecimento. Né? Então, isso aí
O importante é não divulgar o fanatismo. Fanatismo não, sim o esclarecimento. O ignorante, o simples, vendo um adepto fazer coisas extraordinárias, além de sua compreensão, vai pensar que ele é um Deus, um ente milagroso, o que não suscita nenhum conhecimento interior de ordem espiritual, o único capaz de regenerar-nos. Isso. Então, em palavras mais simples, a pessoa se impressiona muito com o ser superior quando ele faz milagres. É isso? Então, a pessoa começa a admirar o indivíduo, o ser superior, pelos milagres que ele faz. Isso é uma ignorância. Isso chama a ignorância humana. É isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo. A coisa mais importante que Jesus Cristo foi o milagre que ele fez? Os milagres? Não. Isso é uma coisa simples. Para ele, isso é uma coisa simples. A coisa mais importante que ele fez na face da terra foi amar a humanidade e determinar que somente esse caminho é o único caminho para a humanidade, o amor universal. Esse foi o grande ensinamento dele. Então, agora, é claro que a religião se prende muito na questão do milagre, né? E tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Diz que faz milagre, não sei o que lá, e fica ganhando dinheiro com isso, né? No mundo inteiro, no mundo inteiro. Né? Isso faz parte da ignorância, faz parte da ignorância humana, né? Então, o único, agora, o verdadeiro conhecimento, o grande conhecimento dos mestres é justamente a visão que nós temos do mestre na sua capacidade que ele tem de amar o próximo e entender a si mesmo. Isso é muito importante, essa observação a respeito dos mestres. Né? Então, veja bem que esse é um caminho da iniciação, né? Um caminho para a iniciação, já mostrando o caminho da iniciação. A valorização das coisas nos seus devidos termos, não no sentido maiávico, no sentido ilusório e etc. Nosso irmão, se queria falar alguma coisa, esteja à vontade. Então, professor Walter, como o senhor, diante do que o senhor falou, eu tenho um questionamento do Eduardo Nunes Carvalho. Professor Walter e Carlos, vocês acreditam que o dinheiro seja um meio útil para o bem, segundo a consciência de quem utiliza? O dinheiro pode ser o dinheiro é um meio, né? É propício para isso, né, professor? Mas a gente vê tanta gente envolvida com Exato. caridade que não é rico, né? Né, a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco, né? Eram pessoas que tinham disposição para ajudar o próximo. Eu acho que o melhor meio é a disposição, né? O dinheiro é consequência, não é Sabe isso, o que é professor dinheiro? Walter? Maia. Dinheiro é maia. 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 Na verdade, não existe dinheiro, existe o trabalho. Quando um ladrão rouba o dinheiro de uma pessoa, ele não rouba o dinheiro, ele rouba o trabalho, porque ele não quer trabalhar, vagabundo. Claro, é uma coisa evidente. O ladrão ele não rouba dinheiro, ele não quer trabalhar. Eu digo ladrão, corrupto, bandido, essa política está cheia no Brasil e no mundo inteiro, né? Corrupto que fica desviando dinheiro, inclusive aí do público, né? Da saúde, etc. Ladrões, vigaristas, né? Eles não querem trabalhar. É isso que eles não querem, porque o trabalho dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, né? Não querendo ser redundante. Né? Então, o dinheiro é maia. O dinheiro significa o trabalho. Então, quando ele rouba o dinheiro, ele rouba o trabalho da pessoa. Ele deixa de trabalhar. Ele vai viver numa boa usando aquele dinheiro. Então, o dinheiro é maia. Né? É claro que o dinheiro é uma forma de transação. Então, ele sempre existiu, né? Desde a antiguidade, o dinheiro é uma coisa necessária. Se não existia dinheiro, tem que existir o escambo. O que é o escambo? Troca, né? A troca. Então, eu tenho que ir no supermercado levar uma coisa e trocar por outra, né? Ou na rua, fazer trocas. Existe até lugares que fazem isso, as pessoas trocam as coisas, né? Objetos e víveres e alimentos, etc. Mas não é uma coisa adequada, né? Não é uma coisa adequada isso. No mundo antigo, anterior, talvez valesse, mas no mundo moderno não existe isso aí, né? E o dinheiro é tanto maia que a moeda está desaparecendo, né? Nós não usamos mais dinheiro vivo. É tudo cartão de crédito, né? Pagamos pelo celular, não é isso? Agora, e muitas vezes esse dinheiro nem existe, nem existe. Antigamente eu me lembro antigamente,
Não é isso? Eu até pergunto, né? Nos Estados Unidos existia um forte chamado Fort Knox. Fort Knox era uma montanha de ouro, não é isso? É o lastro, chamavam do lastro. Aquele ouro dava o lastro do dólar internacionalmente. Eu não tenho essa informação. Será que existe essa montanha de ouro? Claro que não. Aliás, pela nossa lei, eu acredito que na Constituição deve ter, a pessoa veja bem, pegar o dinheiro em moeda, né? Ela tem um monte de dinheiro em moeda. Ela pode ir no ministério condizente, né? O ministério que trata da questão da economia, por exemplo, e trocar esse dinheiro por ouro. Isso é uma coisa que existe. Existe essa norma. A pessoa pode pegar o dinheiro dele em moedas, em notas, ir lá no ministério correspondente e querer a parte dele em ouro. Isso, então, pela lei, isso deveria ser feito. Mas é claro que não, né? Se um milionário for lá procurar ouro, ouro não existe. Não existe. Na verdade, o dinheiro é maia. Não é verdade? Aliás, recentemente, nos Estados Unidos, nós tivemos aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Não teve uma crise imobiliária terrível, né? Por quê? Não existia dinheiro. Existiam apenas dívidas. As pessoas transmitiam as dívidas. Eu vi na época, isso faz uns 15 anos por aí, né? Essa crise imobiliária que teve, né? Houve uma reportagem que tinha uma mansão à venda. Uma mansão à venda num determinado lugar muito rico, né? Uma cidade muito rica, e tinha uma placa, né? Dizendo assim: vende-se esta mansão, $1. $1 a mansão. Então o repórter disse: por que estava vendendo $1? A pessoa vende por $1, mas assume a dívida. Né? Compra a mansão por $1, mas assume a dívida. Deve estar hipotecada, deve ter uma série de coisas. Né? E nessa crise imobiliária, nós sabemos que o dinheiro não existia dinheiro. Aquilo era só papel que ia mudando, né? Ia mudando de mão em mão os papéis e o dinheiro não existia. Deu aquela crise imobiliária. Então, isso significa isso que é tudo maia. Essa questão financeira, dinheiro é maia. Né? O importante é o trabalho. O trabalho não é maia. O trabalho é realmente esse que é o que vale no sentido iniciático. Né? O trabalho no sentido financeiro, mas no sentido superior também. Né? No sentido superior. Eu não estou tentando fazer uma ligação do trabalho com o dinheiro. Eu digo, trabalho é dinheiro. Mentira. Trabalho é igual a dinheiro. Mentira. Porque tem trabalho que não tem relação com o dinheiro. O trabalho iniciático é esse. Jesus trabalhava por dinheiro? Não. Ele trabalhava e trabalhou muito Jesus. Siddhartha Gautama trabalhou muito. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, trabalhou muito, né, pela humanidade. Todos esses grandes mestres. Por dinheiro? Não. Trabalharam, mas graciosamente. Davam de graça esse trabalho. Então, essa afirmação que trabalha dinheiro não tem valor nenhum. Isso é maia. Isso é uma mentira. É uma grande mentira que a humanidade... E tem muita gente que fala isso. Tem muita gente culta. Tem muita gente culta que tem diploma, não sei aonde, Harvard, não sei lá, Oxford, certo? Que fala essas coisas, né? Que cada homem tem seu preço e que trabalha dinheiro, etc. Mas eles não vão a fundo. Eles ficam apenas naquela maia, naquela visão superficial das coisas. Né? Mas existe uma visão mais profunda que deve ser encarada pelo sentido iniciático. Né? Falando sobre Buda, de outra feita, Buda, quando ele viajava muito com os seus discípulos, né? Acompanhado de seus discípulos, encontrou uma asceta. A seta, o que é uma seta? Aquele que fica meditando e fica tentando se atingir a perfeição através do sofrimento, através da sublimação, etc. Uma seta muito, muito magrinho, cheio de trapos, vestido com trapos, né? Que interroga a sua doutrina e dizendo que era um yogi. Antes de responder, perguntou-lhe o bem-aventurado, Siddhartha Gautama. Ele perguntou para esse homem, que se intitulava uma asceta. Ele perguntou: o que você conseguiu nesse tempo que você se entregou a essas austeridades mais penosas? O que você conseguiu com todo esse sacrifício que você está falando para mim? O que você conseguiu? Aí este asceta, que está mais ou menos um anacoreta, né? Ele respondeu para Buda o seguinte: senhor, depois de 25 anos de árduos esforços,
posso finalmente atravessar esse rio que está na frente aqui, em cima das águas. Eu ando por cima das águas e chego até o outro lado. Levei 25 anos para conseguir isso. Hoje eu consegui esse feito, ando por cima das águas. Não é verdade? A gente sabe que é possível. É possível. Se uma pessoa que trata desses assuntos todos da iniciação, ele consegue, com o tempo, produzir fenômenos. Né? Mas Buda, então, tranquilamente, falou para ele: tanto tempo para alcançar um poder que poderia ser dispensado se desses uma simples moeda àquele pobre barqueiro, que um pouquinho de trabalho faria o mesmo. Buda falou assim: você ficou 25 anos para andar sobre as águas, mas você dá uma moedinha de nada para aquele barqueiro pobre, ele te atravessa para o outro lado, sem nenhum esforço. Não é verdade? Então, Buda dizia, mostrou a insignificância do desenvolvimento de poderes interiores sem o autoconhecimento. Quer dizer, isso é um exemplo que Buda deu, deve ter acontecido, ou ele contou essa história, né? Faz parte da biografia de Buda, né? Que esse anacoreta, né? Esse asceta, como se diz, né? Ele estava trabalhando para desenvolver poderes internos, mas não se preocupando com a sua autotransformação. Então, Buda disse, ele podia dar uma moedinha, o barqueiro atravessava ele para o outro lado e teria usado esses 25 anos que ele levou para andar sobre as águas para fazer outras coisas. Na verdade, 25 anos perdidos. Isso, de certa forma, também define uma escola iniciática que segue a verdadeira tradição. Isso que Buda falou define exatamente uma verdadeira escola que segue a tradição iniciática. Se uma escola iniciática, se a pessoa for uma escola iniciática, e o chefe dessa escola iniciática se intitula um mestre, etc., prometer para ela que vai desenvolver nela poderes superiores, como fazer milagres e fazer coisas transcendentais, pode cair fora porque é uma tradição degenerada. Não, esse não é o caminho. Porque, normalmente, a escola, uma verdadeira escola de iniciação, não tenta e nem oferece desenvolvimento de faculdades interiores do indivíduo, milagrosas, de fazer andar, fazer curas e não sei o que lá, e ler uma caixa, isso é tudo bobagem. O que a ciência, o que a escola iniciática oferece é o caminho para o entendimento de si mesmo. É claro, é evidente que o indivíduo que entende a si mesmo, ele desenvolve poderes internos fantásticos. Isso o nosso mestre fala. O nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, ele diz o seguinte: aquele que domina a si mesmo, ele consegue dominar a natureza. Ele até fala de uma maneira bastante interessante. Aquele que domina a si mesmo, a natureza torna-se dócil a ele. É isso? Então, domínio de si mesmo é muito importante. Por quê? Veja bem, nós temos dentro de nós elementais. São os elementais encadeados. A nossa estrutura centenária, nós vamos, mais para frente, nós vamos entrar nesse conhecimento. Nós vamos estudar a questão dos elementais encadeados. Existem elementais soltos na natureza que cuidam da natureza, das árvores, dos bichos, das crianças, né? Dos ventos, dos vulcões. Tudo isso são elementais que fazem isso funcionar. E existem elementais encadeados, que fazem parte da nossa própria estrutura interna. Eles estão presos em nós. São os elementais encadeados. Agora, se o indivíduo deixar esses elementais agirem por conta própria, a pessoa acaba fazendo bobagem. Então, o trabalho de iniciação também consiste em quê? Em organizar esses elementais que estão dentro de nós. Olha só que importante. Nós somos um universo. Nós somos deuses. Então, nós temos coisas vivendo dentro de nós com consciência de elementais. Bactérias, vírus, etc. Estão em nós. Não é isso? As nossas células também. Cada célula nossa é uma consciência vivente. É uma consciência. Tem uma consciência celular, mas tem consciência. Então, nós somos uma verdadeira universo, uma galáxia. Né? Agora,
Se nós deixarmos esses elementais agirem por conta própria, então nós somos dominados por esses elementais. Então nós começamos a fazer coisas que são do nível elemental e não do nível humano. Então, agora, no momento que o indivíduo domina esses elementais, isso na escola iniciática, através de prática de yoga, de meditação, isso tudo na escola, na eubiose, tudo é passado para o discípulo para ele dominar esses elementais. Ele domina esses elementais, organiza a sua estrutura setenária, a sua estrutura setenária fica bem organizadinha, não é isso? E no momento que fica tudo organizado, que os seus elementais obedecem à sua ordem, elemental foi feito para obedecer ordem. Elemental não dá ordem, ele obedece ordem. É isso? No momento que o indivíduo consegue determinar e dar ordem para esses elementais, agirem da forma mais apropriada para ele, ele consegue dominar a natureza, consegue dominar os elementais que estão fora dele, na natureza. É por isso que Jesus, sempre repito isso, né? Jesus amainou a tempestade, não foi? Ele estava no barco com os discípulos, houve uma tempestade muito grande, Jesus levantou os braços e amainou a tempestade. Ele amainou a tempestade? Não. Simplesmente, ele amainou os elementais que estavam produzindo aquela tempestade. Não é verdade? E esses seres evoluídos, eles têm um domínio sobre elementais muito forte. Sobre elementais internamente e os elementais externos. Francisco de Assis também. Não é isso? Disse que ele conversava com os peixes, né? Ele chegava perto dos lagos, os peixes vinham à tona, botavam a cabecinha de fora e ficavam olhando para ele. Por quê? Porque o peixe é quase um elemental. Ele tem... O peixe está muito mais perto do vegetal do que do animal. É isso? Então, ele dominava esses. Tanto que o próprio Francisco de Assis tornou-se o patrono dos animais, né? O protetor dos animais. Né? Então, isso é uma coisa muito importante no caminho iniciático, o domínio do seu interior, né? Então, o exemplo é típico de Buda, né? do barqueiro, né? E mostra que os poderes ditos sobrenaturais não são, como acentuamos, um alvo a ser almejado e alcançado. O homem precisa, sim, transformar a natureza interior, a ponto de conseguir uma faculdade de entendimento capaz de abarcar a consciência universal. Aqui está o intuito de todo homem que trilha, de fato, a vereda da libertação. Tudo bem? Isso é muito importante. Depois, se o nosso irmão quiser fazer alguma observação, porque eu quero fazer um comentário agora, que ficou em pendência da aula passada, viu? Mas eu quero, nós estamos aqui nos aproximando, faltam 15 para as 10, e eu tenho mais uma importante observação para fazer, mas se o irmão quiser fazer alguma observação? Não, pode falar, professor. Eu tenho três colocações, depois a gente coloca. O que eu quero, eu não sei se está presente a nossa irmã Carol Borges. Será que o Alain pode responder? Não, ela está, professor. Uma das colocações é a dela. Então, tá bom. Nossa irmã Carol Borges nos levantou uma questão através de Lilith. Lilith. Nós falamos sobre Adão e Eva, né? Eva, esposa de Adão, né? E ela levantou, sugeriu um tema, né? Que se discutia a respeito de Lilith. Eu devo dizer que é um assunto realmente difícil de ser abordado, porque tem uma série de informações, mas eu não quero deixar de abordar isso, porque é muito importante, né? É claro que eu vou me servir daquilo que foi escrito por Helena Petronio Blavatsky, está aqui no Glossário Teosófico. Eu não estou inventando, hein? Glossário Teosófico, escrito por Helena Petronio Blavatsky. Aliás, eu apenas recomendo também que quem estiver no caminho da iniciação adquira este livro, um livro grosso, né? Muito grande, Glossário Teosófico, escrito por Helena Petronio Blavatsky, que tem centenas ou milhares de termos que ela define, né? E um dos termos que ela define é Lilith, justamente, né? Então, veja bem o enfoque que é dado. Depois nós vamos comentar. Segundo a tradição judia, era um demônio que foi a primeira esposa de Adão, antes que Eva fosse criada. Essa é a ideia que se tem. Mas isso não está na Bíblia, hein? Isso não consta da Bíblia. Isso consta das tradições, dos povos, etc. Né? Isso não está... Pode consultar a Bíblia, ela não cita. Mas depois nós vamos entrar nessa questão. Acredita-se que Lilith exerce influência fatal sobre as mães de crianças recém-nascidas. Lil é a noite, e Lilith é também a coruja, e nas obras medievais é o sinônimo de Lâmia, ou demônio fêmea. HPB escrevendo. Hein? O Talmud também
descreve Lilith como feiticeira de cabeleira opulenta e ondulada, ou melhor, um animal feminino, cabeludo, de um caráter atualmente desconhecido, que nas alegorias cabalísticas e talmúdicas é chamado de reflexo feminino de Samael. Samael Lilith, ou seja, uma mistura de homem e animal, um ser denominado no Zoar, Ayubiská, a besta ou besta má, de cuja união contranatural nasceram os atuais monos. Doutrina secreta, descrição da doutrina secreta. Após algumas desavenças, aqui está, HPB fala, Lilith recusou-se a submeter-se a seu esposo, Adão, e o abandonou. Foi mãe de gigantes e de demônios. Ainda hoje é considerado um espectro noturno, fatal às mães e recém-nascidos. A tradição atribui a essa diaba meretriz a sedução de vários jovens cujo coração, após a morte, ficou preso a um fio de seus cabelos. HPB falando, não sou eu que estou falando, HPB. Lilith é o protótipo dos seres chamados de Kadus do Tibete e Daknis em sânscrito, pertencentes às raças pré-adâmicas, desprovidas de inteligência e dotados apenas do instinto animal. Adão teve filhos com ela. A palavra Lilith, noturna, significa em Isaías e foi traduzida como impulsa, lâmia, cobalde, coruja, sumaia, etc. No dicionário hebraico-francês de Sander e Trenel, encontra-se traduzida ave da noite, monstro, fantasma noturno, sereia. Goethe faz aparecer tão sinistra personagem na noite de Walpurgis, em Fausto. Então, isso foi a informação que a HPB traz no glossário teosófico. Agora, para dar uma informação também importante, a gente vai... Agora, isso está na Bíblia, né? Veja bem, existia também uma outra informação com respeito àquilo que nós falamos na vez passada, sobre se Lilith era a serpente que induziu Eva a comer da semente da árvore sagrada, não é isso? Árvore proibida. Existe também essa questão. Lilith era a serpente? Então, isso aí realmente é algo muito difícil de se entender. Eu não vou explicar de forma... nos documentos, aí os entendidos vão discutir, porque precisa muita meditação, estudar documentos, né? A HPB nos dá informações importantes a esse respeito, mas eu quero citar somente o que está na Bíblia. A Bíblia vai dando o surgimento da Terra, do universo, etc. Né? E chega um momento que Deus cria o homem e a mulher. Veja, diz, no capítulo 1, ele cria o homem e a mulher. Interessante, né? Depois, no segundo capítulo, podem ler, há uma outra situação em que a Terra não tinha o domínio do ser humano. Então, ele cria o homem, isso é um enigma, ele cria o homem do pó da Terra. Ele cria o homem, ele faz um boneco, né, de argila, de areia, e sopra nas narinas dele o hálito divino e aquilo surge o homem. E o homem, então, aparece. Perfeito? Depois, na sequência desse segundo capítulo, Deus olha para o homem e diz assim, não é bom que o homem fique só. Então, ele fez Adão adormecer, está na Bíblia, capítulo 2. Ele faz adormecer Adão, retira uma costela dele, depois fecha com carne, assim diz a Bíblia, fecha com carne aquele ferida que ele fez no Adão, e transforma a costela de Adão na Eva. Então, a Bíblia diz assim, que essa faz parte do corpo de Adão. É uma só carne. Então, aí vem essa história, né? Adão e Eva, homem e mulher, são uma só carne. Não é verdade? Então, isso aí. Então, nós temos no surgimento de Adão e Eva duas citações na Bíblia, homem e mulher surgindo simultaneamente, e depois, mais tarde, o homem feito da argila, e depois Deus insufla nas narinas do homem e está o ar. Né? Então, agora, vamos retornar agora àquela linha que nós estávamos seguindo no processo de entendimento da vez passada. Né? Nós, quando Deus entra no paraíso, né? Ele vê Yod He Valhet. Yod He Valhet. É isso? O nome de Deus, né? São 4 dias da criação. Yod He Valhet. E o 5º dia está começando aqui naquele momento.
Na verdade, aquele ser que em forma de serpente, dentro desse conhecimento iniciático da eubiose, a gente deduz que é uma projeção do quinto senhor, né? Porque ele está levando a humanidade a fazer o surgimento de uma quinta coisa. Interessante que na própria Bíblia, o homem é criado no quinto dia da criação. Quinto dia. O homem é criado. Olha, na criação existiu o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Pode ler na Bíblia. No quinto dia, o homem surge. Isso. É evidentemente que esse quinto dia corresponde à Lemúria, já na Lemúria, porque lá é dada a tríade superior. E há uma queda dos anjos, Lúcifer, né? Lúcifer. E no Éden bíblico também é dado essa informação de que, é, é, sob a influência da serpente, que é a sabedoria, né? Tanto que o caduceu do Mercúrio tem duas serpentes enroladas, né? Desde o Antigo Egito, né? Que representa a sabedoria, não é isso? A serpente, então, tenta a Eva para que ela comece a árvore do conhecimento. Do conhecimento. Na verdade, se a gente seguir essa linha de raciocínio da cosmogenética e antropogenética, nós vemos que há uma quinta coisa acontecendo ali naquele caso. E a gente faz uma ligação imediata da serpente com o quinto senhor, o Lúcifer ali projetado, né? Levando a Eva a comer a árvore do conhecimento, né? Porque esse era o sentido. Só que 4 dias, Jeová representa os 4 dias da criação. E naquele momento estava em ação a formação do quinto dia, ou seja, o ser humano estava recebendo a capacidade do livre-arbítrio, do conhecimento, o quinto dia da criação. Isso. É claro que vai existir ainda o sexto dia da criação e o sétimo dia da criação. Depois do sétimo dia, Deus descansa. É isso? O que significa? Pela ideia, a ideia da Hindu entra em Pralaya. Nós estamos no Manvantara. Depois de 7 fases de evolução, então o universo entra em Pralaya, ou seja, para o mundo não objetivo. Tudo coincide, vê que coincide. Nós não estamos inventando, tudo coincide com todo aquele conhecimento antigo da Índia, etc. Né? Então, isso bate. Então, essa informação que eu queria dar a respeito. Agora, a questão da Lilith, realmente, ela é citada no mundo judaico, não está citado, não é citado na Bíblia, mas na tradição judaica ela é citada na tradição mesopotâmica, em várias tradições Lilith é citada, mas não é citada explicitamente na Bíblia, quero dizer, né? Mas é claro que o homem, o ser humano, através da iniciação, ele tem que organizar todo esse conhecimento e tentar entender o que se passa, né? E é o que nós tentamos fazer. A explicação que eu dei, é claro que faz parte também das conclusões que eu tirei. Eu quero dizer isso. Perfeito? O nosso mestre diz: estude, medite e tire as suas próprias conclusões. É claro que grande parte disso que eu estou apresentando é fruto das minhas conclusões também. Também. Mas não quer dizer que todo mundo deva admitir essas conclusões. Cada um deve analisar, estudar e tirar as suas próprias conclusões, conforme nos ensinou o professor Henrique José de Souza. É isso que eu queria falar de Lilith, mas não se encerra. Futuramente nós voltamos a esse assunto para explorar mais esse assunto, um assunto muito misterioso, né? E vale a pena a gente estudar. O irmão queria falar alguma coisa, por favor? Bom, esse assunto é muito misterioso e polêmico. A gente vai verificar e depois fala. Professor, dois comentários da Vera Antônia Teixeira e da Cláudia Botilha sobre riqueza, né? Então, eu acho que o homem que enxerga a riqueza fora é uma maia, uma ilusão, né? Então, a maior riqueza do homem está dentro dele, né? E eu acho que a humanidade vai mudar, sim, viu, Cláudia? Porque eu acho que a era de Aquário, eu acho que traz essa mudança, né? O menos é mais. Tem muita gente percebendo que não precisa de tanto para viver, né? Então eu acho que a gente vai entrar num momento assim de amor e fraternidade. Eu acho que a tendência do ciclo de Aquário é esse. Eu espero que todos estejam Bom, nessa pessoal, eu quero sintonia, dizer o né, seguinte: professor? eu não quero também demonizar a riqueza. A gente não deve falar isso. A gente não deve demonizar a riqueza. Então, veja bem. A pessoa diz assim: a pessoa deve ser desprendida. Não quer dizer que a pessoa deva ser indigente, miserável. Não é isso. Isso não significa isso aí. Não significa. Vamos entender bem isso.
A pessoa pode ser o maior milionário da face da Terra e desprendido. Ele não está ligado com a riqueza dele. Não tem nenhuma ligação com a riqueza. Aquilo é maia para ele. E uma pessoa pode ser paupérrima, não ter um centavo e ter uma profunda ligação com a riqueza, porque é estado de consciência. Aliás, o karma faz isso, né? O karma faz isso. O indivíduo muito rico que faz bobagem com o seu dinheiro, é isso? O que faz? Na outra encarnação ou nas próximas, ele vai nascer bem pobrezinho para aprender a lição. É isso? Vai aprender a lição. Então, ser rico ou ser pobre não é uma questão financeira, é karma. Tudo é karma. Ser rico ou ser pobre, ser paupérrimo ou ser bilionário é karma. Então, não vamos demonizar o dinheiro nem a riqueza. O dinheiro é necessário, a riqueza é necessária, a economia é necessária. Né? Nós estamos vendo hoje, né? A situação que nós estamos passando econômica no mundo inteiro, né? As pessoas precisam trabalhar, ter emprego e sustentar a família, isso é necessário. Porque não é possível o Estado fornecer tudo, não é possível, é totalmente impossível essa ideia do Estado que fornece tudo para o indivíduo, não há possibilidade. Alguém tem que trabalhar, todos têm que trabalhar. Então, não podemos demonizar. Agora, a riqueza, na verdade, o fato de ser pobre ou rico é uma questão kármica. A pessoa vai passar a experiência, né, que tiver que passar através e vai fazer coisas erradas ou certas, mas vai responder por isso futuramente através da lei karma, que é justa e perfeita. Uma lei universal justa e perfeita. É isso que eu queria falar. Né? Mais alguma pergunta, se tiver? A Carol Borges, ela ressaltou aquilo que o senhor falou no começo, professor, Sim. sobre equilíbrio, emoção e razão, né? Sim. Os dois pratos da balança, né? Sim, exatamente. Às vezes a gente precisa sentir com a mente, né? E pensar com o coração. Às vezes a gente sente com a emoção, né? E a gente pensa com a mente, mas às vezes a gente, para equilibrar, para enxergar melhor uma situação, é só inverter a ordem, né? Que parece que a coisa fica mais clara, né, professor? Exatamente. A alma humana é mente e emoção, né? Mente e emoção. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um emocional muito desenvolvido ou um mental muito desenvolvido. Isso não é bom. Né? O Jung faz estudos sobre isso, fantástico. O Jung tem uma história muito importante nesse conhecimento. Né? Então, a pessoa pode ter uma mente muito exacerbada ou uma emoção muito exacerbada. Essas duas formas são difíceis. Quando a pessoa tem uma mente muito exacerbada, ela é fria. Ela não consegue ter emoções. Uma pessoa que não consegue ter emoções é muito difícil, né, de conviver com essa pessoa. Tudo é mental, tudo é mental. E tem outra pessoa que é só emoção. Ela chora, se desespera, não consegue raciocinar. Isso também é horrível. Então, o ideal é ter equilíbrio, que nem o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fala, equilíbrio entre mente e emoção. Quando a pessoa equilibra essa mente com a emoção, ela equilibrou a alma. É o equilíbrio da alma. Ela atingiu o pleno desenvolvimento da alma humana. Aí, então, o que acontece? O caminho para atingir o desenvolvimento pleno da tríade está aberto. Plenamente, está aberto. Esse é o sentido. Pois não, Carlos. Então, a gente está se aproximando do final e eu quero dar um recado da próxima roda de conversa agora na terça-feira. Pois não. Tá? Então, a próxima roda de conversa é sobre o tema Psicologia das Relações Humanas, com base nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza, com Dirceu Moreira, tá? Sálvio Albenor, e o moderador será o Eduardo Nunes. Vai ser um alto bate-papo, vai ser uma roda de conversa muito interessante. Tem muita coisa para ser falada, para ser compreendida, e esperamos vocês, dia 20 de outubro, terça-feira, às 20h40. Tá? Um abraço. Eu quero agradecer a participação de todos. Esse encontro é imperdível, imperdível. É imperdível, né? O assunto é muito pertinente, muito atual, né? E eu acho que vale a pena a gente participar dessa roda de conversa.
Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, gente do Brasil inteiro, de vários lugares, Esteio, Rio Grande do Sul, Rio Claro, São Lourenço, Niterói, Rio de Janeiro, Departamento Moca, Santana, Curitiba, Paraná, e Sorocaba também, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, muita gente, bastante. Eu quero agradecer a participação de todos, continue prestigiando, né, os nossos encontros, se inscreva no canal 3005 e boa noite. Luz, paz e amor para todos.